Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, bom dia! Hoje estamos começando novamente o estudo Diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Assunto de primordial importância para todos aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, aí nas coisas de Deus. Necessário é estarmos bem preparados para responder aqueles a quem nos indagar acerca do arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas têm deixado de conhecer, as doutrinas bíblicas e por esse motivo às vezes são surpreendidas por perguntas às quais não conseguem responder. Então vamos lá, hoje terça-feira, 9/3/2021, diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Vamos repetir 2 vídeos anteriores que nós já fizemos e vamos tentar resumir em um só vídeo agora. Ao considerarmos a questão do arrebatamento da igreja, especialmente o momento em que vai acontecer, é essencial que observemos as diferenças que há entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Creio fortemente que o Novo Testamento indica que a igreja será arrebatada antes da 7ª semana de Daniel. Uma razão-chave é que a Bíblia ensina que o arrebatamento é um acontecimento distinto da segunda vinda de Cristo à Terra. Em qualquer consideração sobre a veracidade do momento em que ocorrerá o arrebatamento, essa distinção é de importância crucial. Ou seja, é necessário que você, ao pensar na vida de Cristo, entenda, Cristo veio como criança, cresceu, morreu na cruz em nosso lugar, ou seja, pelos nossos pecados, e ele prometeu que ele voltará, mas aí nós precisamos compreender que a vida de Cristo, a segunda vinda de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, como vai ser narrado pelo nosso profeta, pelo profeta que fala a esse respeito, o profeta Zacarias, vai falar a esse respeito de forma mais clara. Mas é interessante você entender que a vida de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, não tem a ver com arrebatamento, são 2 eventos distintos. Nós, como cremos, na doutrina do pré-tribulacionismo, ou seja, antes da grande tribulação a igreja será arrebatada, porque cremos assim, temos que dar a razão da nossa fé. Ou seja, qual o critério que nós usamos para explicar por que cremos nisso? Amém? Porque existe aqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação. E aqueles que assim o creem, muitas vezes discordam totalmente e ainda querem debater o assunto. E nós temos que fazer a defesa da nossa fé. Então vamos chamar isso de apologia, da nossa fé acerca de crermos no pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo é acreditar que a igreja será arrebatada antes da chamada grande tribulação. Então essa doutrina é chamada pré-tribulacionismo. Vamos lá? A importância da distinção. Dr. John Feinberg assevera que distinguir entre o arrebatamento e o retorno de Cristo é de fundamental importância para o estabelecimento do pré-tribulacionismo, contra a afirmação não pré-tribulacionista de que as Escrituras não ensinam tal visão. Ou seja, aqueles pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, eles dizem que o pré-tribulacionismo é uma doutrina equivocada, enquanto eles é que estão equivocados devido, escute isso, a igreja falar particularmente do arrebatamento de uma forma bem peculiar e da vinda de Cristo fisicamente, ele também trata de uma forma totalmente diferente. Então vamos lá? Então vamos compreender novamente. Pré-tribulacionista, doutrina que assevera que Cristo arrebata a igreja, ou melhor, o Espírito Santo de Deus vai fazer essa obra, arrebatar a igreja e ela vai encontrar com o Senhor nos ares. Depois de 7 anos de grande tribulação que vai haver na terra,
Cristo vem com a igreja, os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que dormiram em Cristo, que ressuscitaram do Antigo e Novo Testamento, os salvos pela lei e os salvos pela graça, até então virá sobre o Monte das Oliveiras, isso 7 anos depois. São 2 eventos totalmente diferentes. Vamos lá? O pré-tribulacionista deve mostrar que há dissimilaridades suficientes entre os personagens, ou melhor, entre as passagens claras sobre o arrebatamento e as passagens claras sobre o segundo advento, como uma garantia de que os 2 tipos de passagens poderiam estar falando sobre 2 acontecimentos que ocorreria em um momento diferente. O pré-tribulacionista não tem que provar neste ponto que os 2 acontecimentos devem ocorrer em momentos diferentes, mas somente que os dados exegéticos, que parte de passagens sobre o arrebatamento e sobre a segunda vinda, não tornam impossível que o acontecimento ocorra em momentos diferentes. Se conseguir fazer isto, o pré-tribulacionista já mostrou que sua visão não é impossível e respondeu à mais forte linha de evidência do pós-tribulacionistas. Então vamos lá, vamos entender de forma bem clara que são 2 eventos distintos, um não está ligado ao outro. Então, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra. Então não vai confundir, olha, Cristo arrebatou a igreja, ele veio a segunda vez. Não, porque ele não vai pisar na terra. Esse arrebatamento da igreja, tá, vai ser produzido, esse evento, pelo Espírito de Deus, que vai tirar a igreja da terra e vai subir para ter um encontro com o Senhor nos ares. Amém? Vamos adiante? Um fator-chave no entendimento dos ensinos do Novo Testamento sobre o arrebatamento pré-tribulacionista gira em torno do fato de que 2 futuras vindas de Cristo são apresentadas. A primeira é para levar a igreja entre as nuvens antes da tribulação de 7 anos. E a segunda vinda ocorre no final da tribulação, quando Cristo retorna à terra para começar seu reino de 1000 anos. Aquele que deseja entendimento sobre o assunto bíblico do arrebatamento e do segundo advento deve estudar e decidir se as Escrituras falam sobre um ou 2 eventos. Contudo, muitos são não pré-tribulacionistas, jamais tratam desse assunto. Ou seja, estudar esse assunto de forma bem clara, procurando a distinção entre os 2 eventos. Mas isso é bem óbvio que de fato são 2 eventos bem distintos. Estruturando a questão, os pré-tribulacionistas geralmente argumentam que se o arrebatamento e a segunda vinda forem 2 acontecimentos distintos, separados por ele menos 7 anos, então deveria haver ao menos uma passagem nas Escrituras que ensinasse claramente essa questão na forma que eles determinam. Contudo, a Bíblia nem sempre ensina a verdade de Deus dentro das formulações feitas pelo homem, de tal maneira que responda diretamente a todas as nossas perguntas. Por exemplo, um unitariano, adepto do unitarismo, poderia projetar um tipo semelhante de pergunta relativamente à Trindade, que não é respondido diretamente na Bíblia. Onde a Bíblia ensina sobre a Trindade? Nós que cremos na Trindade respondemos que a Bíblia ensina sobre a Trindade, mas revela de uma maneira diferente. Amém? Ou seja, quando se fala hoje Trindade, por exemplo, é uma palavra que você não vai achar na Bíblia, mas é fato de que quando você começa a estudar na Bíblia Sagrada, você começa a encontrar pontos em que mostra a manifestação de Deus, né, como Jesus Cristo, como nosso Senhor, assim como também vai ficar claro depois a pessoa de Deus, ou seja, Deus sendo revelado também na pessoa do Espírito Santo. E isso
não faz, como alguns às vezes costumam dizer, não apresenta três deuses, é um Deus só. Mas você vê ele como o Filho e você vê ele como o Espírito Santo. Isso é fato, mas é um assunto para uma outra hora. Vamos continuar falando, mas vamos usar um exemplo também para não deixar sem usar um texto bíblico, né? Nós vamos falar, por exemplo, quando nós falamos de Trindade. João 1:1 vai dizer o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, ou seja, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Cristo é Deus. Eu gosto de uma interpretação que diz o seguinte, que Cristo, vamos usar primeiro, deixa eu ver aqui, deixa eu achar um texto bíblico aqui, vamos usar o seguinte, Deus na eternidade emana de si o Filho. Jesus não foi criado, foi emanado do próprio Pai. O que é emanar? É ser tirado de dentro. Cristo não foi criado, não foi formado. Ele veio à existência de uma emanação do próprio Pai. Daí vem a palavra, sabe qual? Não, sacrifício não quiseste, mas corpo me formastes. Profundo, né? Mas é assunto, como eu disse, para outra hora. Então, Tito, capítulo 2, versículo 13, vai dizendo assim, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Ou seja, havia já um conceito no princípio de que Cristo é Deus. Não é uma invenção nossa. Você entendeu, né? Cristo disse certa vez a Filipe, no capítulo 17 do Evangelho de João, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, está, querendo ou não, está ali. Está explícito dentro do texto. Só que a palavra Trindade não vai aparecer, tá? Muitas doutrinas bíblicas importantes não são apresentadas diretamente a partir de um único versículo. A maneira que alguém possa pensar que as Escrituras devem ser, ou melhor, deveria fazer. Geralmente é necessário harmonizar as passagens em conclusão, ou em conclusões sistemáticas. Algumas verdades são diretamente apresentadas na Bíblia, tais como a deidade de Cristo. Deidade de Cristo, Deus. João 1 e Tito 2,13, que eu acabei de citar. Mas a doutrina como a Trindade e como a da natureza encarnada de Cristo são produtos de harmonizações bíblicas, levando em conta todos os textos bíblicos que tocam num determinado assunto. Teólogos ortodoxos têm, ao longo do tempo, reconhecido e determinado que Deus é uma Trindade e que Cristo é Deus, homem. Semelhantemente, uma consideração sistemática de todas as passagens bíblicas revela duas futuras vindas. Não estou dizendo que a Bíblia não ensina o arrebatamento pré-tribulação, como fizeram alguns que deram um falso sentido aos comentários semelhantes no passado. O Novo Testamento ensina, sim, o pré-tribulacionismo, embora ele possa não ser apresentado de maneira que fique claro para alguns. Ou seja, alguns acham que não está claro, mas é fato que o Novo Testamento ensina de forma bem clara e objetiva que o pré-tribulacionismo é uma doutrina bíblica. Então vou frisar, nós cremos que antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada e estará com Cristo por 7 anos, enquanto desenrola que o governo da besta, o anticristo e o falso profeta, que vai ser por 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio. Divide-se esse período para se explicar o momento em que ele revela a sua verdadeira natureza. Então vamos lá e continuamos. Continuamos os pós, aqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Vamos definir, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos chamados pré-tribulacionistas.
Os pós-tribulacionistas, frequentemente, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles frequentemente argumentam que o pré-tribulacionismo é construído com bases meramente em um pressuposto de que certos versículos fazem sentido se o modelo pré-tribulacionista do arrebatamento for pressuposto. Entretanto, os pós-tribulacionistas geralmente não são bem sucedidos em perceber que eles também são igualmente dependentes de pressupostos, ou seja, de algumas exposições semelhantes. O erro deles surge o fracasso em observar distinções reais no texto bíblico por causa do pressuposto cegante de uma única futura vinda de Cristo. Ou seja, eles são tão aficionados em uma só vinda de Cristo e batem tanto nessa tecla que não estudam o contexto todo. Então isso é um erro, tá? E chamando já a atenção daqueles que desejam estarem estudando um pouco mais, de uma forma mais profunda na Bíblia Sagrada, é necessário que entendam de forma bem clara que você não pode pensar dentro da caixinha da religião. O que é a caixinha da religião? Eu creio nisso e tem que ser como eu creio. E acabou. Todos os demais estão errados e eu estou certo. Não. Quando você achar alguém que crê diferente de você, tenta entender. Você que é pastor, pastora, segure-se na doutrina que você aprendeu, mas procure conhecer aquilo que o outro está falando para você poder fazer uma apologia. O que é uma apologia? Apologia é uma defesa. Quando você encontrar uma pessoa que defende o ponto de vista da outra, que te confrontou, tentando te confundir, você terá argumento, tá, para se contrapor, ou seja, para poder chamar a pessoa para um debate claro, onde você vai mostrar suas razões e deixe ela expor as delas, mas ela vai saber que você não é alguém neófito, ou seja, leigo, que você entende muito bem do assunto e você mostrará a razão da sua fé. Isto é uma apologia. Amém, queridos? Vamos lá, todos concordamos que a carreira do Messias acontece na história em torno de duas fases importantes relacionadas às suas duas vindas ao planeta Terra. A fase 1 aconteceu em sua primeira vinda, quando ele veio em humildade. A fase 2 começará em seu segundo advento, quando ele virá em poder e glória. O fracasso em distinguir essas duas fases foi um fator chave na rejeição de Jesus por parte de Israel como o Messias, esperando da mesma forma o fracasso em ver as distinções claras entre o arrebatamento e a segunda vinda. Leva muitos a uma interpretação errada do plano futuro de Deus. A natureza do arrebatamento. Agora vamos lá, antes de falarmos da natureza do arrebatamento, deixa eu frisar uma coisa para vocês. O porquê que Israel acabou não recebendo a Jesus Cristo como, escute isso, o Messias. Isso porque eles não conseguiram entender que a vinda do Messias ou do Mashiach, como eles mesmos diziam, né, usavam esse nome. Vamos lá, deixa eu ver aqui, pausar o vídeo aqui. Acho que resolveram fazer barulho na frente do local onde eu estou gravando aqui. Mas vamos lá. Então Israel não recebera o Senhor Jesus Cristo como Mashiach, como o seu Messias, porque eles não entenderam que o Messias deveria vir e remir a humanidade através do seu sacrifício, tá? Vicário, e só depois vir em glória. E por não entender isso, foi que Israel negou, e ainda nega na sua grande esmagadora maioria,
a Jesus como Messias. Então vamos lá. A natureza do arrebatamento. O arrebatamento é apresentado pela primeira vez por Jesus em João 14, de 1 a 3. Vamos lá? João 14, de 1 a 3. Vamos falar de arrebatamento. João 14, de 1 a 3. O Evangelho de João. Vamos lá, vamos para o texto bíblico. 14, de 1 a 3. Vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vós também. E para onde eu vou, vós conhecereis o caminho, ou conheceis o caminho. Agora entende que ele está dizendo que ele está indo preparar lugar. Aí você vai falar, vai construir alguma coisa? Não. Preparar o lugar. Ele morre, entenda isso. E então, a partir da sua morte e ressurreição, ele ascende ao céu. Porque Jesus é o primogênito de entre os mortos, entende? É o primeiro. Então, sem a morte de Cristo, ninguém pode entrar. Nenhum de nós teríamos acesso às mansões celestiais, por assim dizer. Não poderíamos ir à casa do Pai, aonde tem muitas moradas. Sem a morte de Cristo, seria impossível isso. Por isso ele diz: eu vou vos preparar o lugar. Ou seja, eu estou indo inaugurar. Ele está dizendo, esta fase vai começar quando eu ressuscitar e ascender ao céu. Então, estará inaugurada esta fase. Então, os lugares estarão preparados. Porque a preparação desse lugar se dá com a minha ascensão. É isso que ele está dizendo. Então, vamos entender de forma bem clara que ele está falando aqui do arrebatamento. Não está relacionado com algo terreno. Agora vamos continuar entendendo. No discurso do cenáculo, em João 13 a 16, quando ele revelou aos seus discípulos a verdade sobre a nova era da igreja, na noite anterior à sua morte, Paulo expande a apresentação que Jesus fez sobre o arrebatamento em uma de suas primeiras cartas, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a 18. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Vamos lá? Vamos entender esse negócio de forma clara. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só. Vamos entender isso. Do 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vocês podem acompanhar. Versículo 13 ao 18. Ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, morte física, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado, voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso aqui é uma narração do arrebatamento da igreja. A frase, olha só, a frase seremos arrebatados em 1 Tessalonicenses 4,17 traduz a palavra grego harpazo, que significa seremos arrancados com força, ou tomados com força, ou seremos apanhados. Os tradutores da Bíblia para a língua latina usaram a palavra rapere, raiz do termo raptar e do termo arrebatar. No arrebatamento, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, transladados entre nuvens, onde Cristo estará pairado em um instante no tempo. Amém? Ele estará parado no espaço por um breve tempo, onde o Espírito Santo arrebata a igreja, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, haverá uma fusão do Espírito com esse novo corpo, e os vivos terão um corpo transformado na hora e subirão para ter o encontro com o Senhor nos ares. Isso é forte. Amém? Vamos continuar dando sequência aqui nesse vídeo. O arrebatamento é caracterizado como uma vinda para transladar. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos lá? 15, 51 e 52. Vamos lá? Chegamos, alcançamos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, corpo transformado, e nós seremos transformados, porque é necessário isto, que o corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revestido pela imortalidade. Falei para você que é forte o negócio. Amém? Coisa linda. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 vai narrar o mesmo fator, quando Cristo virá para a sua igreja. O segundo advento de Cristo, retornando com os seus santos, que foram previamente arrebatados, descendo do céu para estabelecer seu reino terreno. Vamos entender uma outra coisa importante aqui, já que nós estamos fazendo um vídeo só, completo, com toda a matéria. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai ficar bem longo. Então vamos entender algo aqui especial, vamos assim dizer. Vamos aqui entender isso. Então, este arrebatamento, esse evento distinto que nós vimos em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, vai nos mostrar que Cristo virá em um espaço-tempo e a igreja será arrebatada. E será um privilégio estar com Cristo. Vamos dizer que será semelhante a um grande banquete para os santos de todos os tempos. É 7 anos de festa, né? Veja bem. E aí, na terra, uma grande tribulação. Por que eu digo que é festa? Porque é um encontro, né, do noivo com a noiva. Você vai ver isso também em Mateus 22, vai mostrar a parábola que Cristo conta, né? Que o casamento estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Entendeu, né? Então, será o encontro, a união do noivo com a sua noiva. Depois de 7 anos, que representa os 7 dias do casamento judaico, das festas, né, antigas do casamento judaico, então será 7 anos de grande festa. São 7 anos, 7 dias proféticos. E aí o que acontece, queridos? Na terra se desenvolverá o governo do anticristo. Depois do 7º ano, termina no 7º ano, quando a besta, o anticristo, reunir todas as nações contra Jerusalém, aí vem sobre o monte das oliveiras. Vem quem? Jesus com todos os santos de todos os tempos. O Messias retorna. E vamos entender um pouco mais. O arrebatamento
é caracterizado como uma vinda para transladar. Acabamos de ver isso, né? Quando Cristo virá para a sua segunda vinda, ou seja, quando Cristo virá para a sua igreja. Agora, o segundo período. O segundo advento, que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, é Cristo retornando com os seus santos que foram previamente arrebatados, descendo dos céus, para estabelecer o seu reino terreno. Agora vamos lá, profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5. Vamos lá, Zacarias 14, 4 e 5. Vamos lá, 14, 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Entendeu? Profundo, né? Quando você começa a estudar um negócio assim, de forma mais clara e objetiva, você começa a entender que são dois adventos. Aqui nós estamos falando da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenar. É um evento totalmente distinto do arrebatamento da igreja. Vamos lá? Vamos continuar? Eu pretendo não deixar ultrapassar 1 hora o vídeo, mas não é fácil, porque é muito conteúdo. As diferenças entre os dois acontecimentos são harmonizadas naturalmente pela posição pré-tribulacionista, enquanto que outras visões não conseguem prestar esclarecimentos sobre as distinções naturais. A partir dos textos bíblicos, o gráfico abaixo lista uma compilação das passagens sobre o arrebatamento, colocadas em contraste com muitos versículos que se referem à segunda vinda. Vamos lá? Baseados nas referências acima, podemos ver uma vasta diferença entre o caráter das passagens que referenciam o arrebatamento quando comparadas às passagens sobre o segundo advento, como está resumido na tela abaixo. Vamos lá? A diferença adicionadas, Paulo fala o arrebatamento como um mistério, que é o 1 Coríntios 15, 51 a 54. Ele vai falar que é um mistério. Ou seja, uma verdade não revelada até a sua manifestação para a igreja. Colossenses 1, 26. Vamos dar uma olhada? Colossenses 1, 26. Vamos ver o que está escrito. Colossenses 1, 26. Bora lá? Está escrito assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Ou seja, é algo que estava oculto, mas então é revelado, tornando-o um acontecimento separado. Por outro lado, a segunda vinda foi predita no Antigo Testamento. Vamos lá? No Antigo Testamento, talvez os judeus não prestaram atenção nisso. Daniel 12, de 1 a 3. Vamos lá? Profeta Daniel 12, de 1 a 3. Vamos lá? Vamos, Daniel 12. Deixa eu achar o profeta Daniel aqui. 12, de 1 a 3. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação,
até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O sinal do final dos tempos, você entendeu, né? Que a ciência se multiplicará. Zacarias, vamos lá, Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10. Vamos lá? Vamos entender o texto. 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para aquele a quem transpassaram, e o plantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Ou seja, quando isso acontecer, quando Cristo vir sobre o monte, quando eles virem a Cristo, imagina que surpresa, né? Isso é o Antigo Testamento falando. E verem que aquele a quem eles transpassaram, quer dizer, não exatamente quem o transpassou na cruz, mas aquele a quem a nação crucificou. Tem muitas pessoas que falam assim, mas foi Pilatos que crucificou, foi Roma que crucificou. Mas Roma crucificou porque ele foi entregue pelo povo judeu. Os sacerdotes, os escribas do povo, que entregou o governo de Jerusalém, que era o próprio Herodes, também estava metido nesse negócio. Então, foi o povo judeu, sim, que entregou a Jesus. Ele recebeu a sentença, mas ele foi entregue. Um exemplo, se você condena alguém hoje injustamente e leva essa pessoa até um juiz e cria testemunhas falsas para que essa pessoa seja morta, ainda que o juiz decretou a morte, mas quem matou foi você. Não fez com as suas mãos, mas fez com as suas atitudes. Então eles verão aquele a quem eles transpassaram, aquele a quem os seus antepassados mandaram uma cruz. E eles chorarão amargamente, porque saberão que de fato tiveram, toda a nação teve todo o tempo para se arrepender e para aceitar, e não aceitou. Isso é terrível, não vai? Imagina isso. Eles verem que eles não aceitaram, rejeitaram, levaram à morte e nunca creram. Aí de repente, quem vem socorrê-los na última hora, depois da tribulação? Jesus, o Cristo, o Messias rejeitado. Meu Deus do céu. E sabe o que é bom no meio disso tudo? Eu vou estar lá para ver isso. Aleluia. Eu vou, espero que você esteja lá também. Bem, vamos então a Zacarias 14, 4. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Vamos repetir o texto. Se o monte das oliveiras será fendido pelo meio do oriente ao ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do seu monte se removerá para o oriente, e a outra metade para o sul. Imagina na vinda de Cristo, quando as nações estiverem reunidas, a porta de escape, o monte vai se fender. Cristo virá e o monte se fende, e o povo foge pelo vale, salvando as suas próprias vidas. E o reconhecerão, tá? Eles vão reconhecer que a salvação veio pelo Messias. Rejeitado. É forte, viu? Isso aqui dá uma pregação para lascar os alicerces do inferno, mas deixa o pastor Edivaldo Lourenço pregar primeiro. Tá? Se eu pegar alguém pregando isso aí, eu vou falar que você roubou, é plágio. Você roubou a ideia. Então vem comigo.
Vamos tentar encerrar. Para o crente, o movimento no arrebatamento é da terra para o céu. Enquanto que o segundo advento é do céu para a terra. No arrebatamento, o Senhor vem para os seus santos. 1 Tessalonicenses 14:16. Enquanto que na segunda vinda ele vem com os seus santos. Vamos entender isso? O arrebatamento é da terra, para o crente, o movimento. No arrebatamento é da terra para o céu, ou seja, você sai daqui e sobe. Enquanto que a segunda vinda de Cristo para a terra, no arrebatamento, olha só, o Senhor vem para os seus santos, o Senhor vem para os santos sobem, ele vem para os santos. Enquanto que na segunda vinda, ele vem com os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Entendeu? Ele virá com os seus santos. No arrebatamento, Cristo vem apenas para os crentes, mas o seu retorno à terra vai causar um impacto em todas as pessoas. O arrebatamento é um acontecimento do translado, ressurreição, no qual o Senhor levará os crentes à casa do Pai nos céus. João 14:3. Enquanto que no segundo advento, os crentes retornarão do céu para a terra. Mateus 24:30. Tá? Hudson diz os diferentes aspectos do retorno de nosso Senhor estão claramente delineados nas próprias Escrituras. A única questão real no debate escatológico é o intervalo de tempo entre eles. O problema da posição dos pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vamos ver o problema deles? Uma das forças do posicionamento pré-tribulacionista, que somos nós, é que este consegue melhor harmonizar os muitos acontecimentos das profecias sobre o final dos tempos, por causa de sua distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Os pós-tribulacionistas raramente tentam responder a tais objeções, e os poucos que o tentam lutam contra os textos bíblicos, terminando em interpretações forçadas. Os pré-tribulacionistas não precisam se esforçar para fornecer as respostas. Quais são alguns dos problemas da posição dos pós-tribulacionistas? Primeiro, os pós-tribulacionistas, presta atenção, pós sempre leva em conta, pré somos nós, que queremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Pós, quando eu disser sempre pós, estou falando daqueles que creem que a igreja passará pela tribulação. Tá? Então, os pós-tribulacionistas exigem que a igreja esteja presente durante a 70ª semana de Daniel. Daniel 9, de 24 a 27. Embora ela tenha estado ausente durante as primeiras 69 semanas. Daniel 9, 24 diz que todas as 70 semanas são para Israel. O pré-tribulacionismo não está em conflito com esta passagem, como está o pós-tribulacionismo, uma vez que a igreja é levada